noite de domingo. Vou gravar um videozinho, vou tentar falar pouco, rápido. No último vídeo, né, que são os 6 mais expoentes, né, pilotos do Enduro início dos anos 80, né, 80, 85, eu acabei falando que no final dos anos 80 o Enduro de velocidade caiu de moda. Não foi bem assim, né, que caiu de moda. Refletindo sobre, eu cheguei a uma conclusão, Marcelo Medeiros, que é bem contestável pelos pilotos de internet, que não é que caiu de moda. Na verdade, o Enduro de velocidade, eu vou falar rapidamente sobre o Enduro de velocidade. O Rio de Janeiro foi assim, o primeiro, não sei, de repente contra o relógio, o primeiro e único, não, a ter um campeonato estadual, acredito que sim. E pelo que um dos seguidores aí, anônimos, falou, o Marcelo Magal foi o primeiro campeão estadual de Enduro de velocidade, eu não sabia. Eu lembrei depois de alguma coisa, mas que o Magal já comentou comigo isso. Enfim, falando sobre Enduro de velocidade, ele só aconteceu aqui no Rio de Janeiro por causa de um sujeito chamado Ivaldo Duboc, maquinista da rede ferroviária do Brasil, né? E que perdeu um rim num acidente de moto e se aposentou como maquinista, se aposentou cedo. E aí ele teve tempo de Valência Conservatório, eu acho que ele morava em Conservatório, e começou a organizar. Ele gostava. O Ivaldo Duboc tinha uma DT-180 Enduro, aquelas DT-180 que vinha com as tampas laterais e a pintura da MX, isso em 83. Não sei se foi com essa moto que ele, num acidente, perdeu o rim. Eu sei que ele aposentou da rede ferroviária por causa disso. Por que eu sei isso? Porque o pai do Aexon Max, também ferroviário, também maquinista, era amigo dele, pessoal. Seu Joaquim Duque. Então, se o Ivaldo estiver vendo isso, como é que eu sei dessa fofoca toda? Por causa do seu Joaquim Duque, em memória já faleceu, Ivaldo. Então, por causa do Ivaldo, muito competente, dizem que andava bem, eu nunca cheguei a ver andando, vi agora há pouco tempo, já depois de 2000, voltou para fazer os endurozinhos de regularidade, CRF, me falaram que anda bem, já tem também mais de 10 anos do que eu, e ele começou a organizar os enduros de velocidade, que nada mais eram umas provas contra o relógio. Simples de fazer? Sim, simples de fazer. Bandeirado, não lembro se era verde direita, vermelha periga, amarela esquerda, alguma coisa assim, bandeirinhas. Tinha que fazer a cronometragem, né? Você tinha o tempo de saída, largada, que era por sorteio, os primeiros ranqueados largavam na frente. Naquela época também, Fernando Cícero Veloso era o presidente da FEMERGE, né? Federação, e ele dava meio que carta branca para as modalidades. O Cícero se preocupava bastante com motocross, tanto que o símbolo da FEMERGE até hoje ainda é uma motinha de motocross, que vem desde a época do ciclo, e um pouco com moto velocidade. E as outras modalidades, como teve trial, teve campeonato de trial, provas de trial, não sei se chega a ter um campeonato estadual de trial, posso estar falando besteira, nos anos 80 também. Então, os dois clubes que existiam, teve o Clube de Valença, que era em Conservatório, que era do Ivaldo, e os dois clubes que eu lembro que organizavam provas de enduro de velocidade. TCN, teve Clube de Trabalho, eu não lembro. Porque eu acho que quando o TCN começou a fazer, já era cross country. Quer dizer, qual era a diferença do cross country para o enduro de velocidade? O enduro de velocidade largava um a cada minuto, depois um a cada 30, depois teve largada dupla. Então o Ivaldo começou a organizar isso em Valença, em Conservatório e região lá do sul fluminense. Por isso que o Rio de Janeiro foi assim, precursor do enduro de velocidade. Em São Paulo tinha enduro de Japi, no começo dos anos 80, mas não tinha campeonato. Houve um torneio Rio-São Paulo, mas já na segunda metade dos anos 80, onde eu vou, o próximo vídeo, que vai subir na sexta que vem, vai falar os 6 mais da segunda metade. Tá bom? Então é isso. A diferença do enduro de velocidade para o cross country é que cross country larga todo mundo junto, né? E cai na trilha. O enduro de velocidade larga um a cada minuto. Um dia, posso até falar agora rapidamente, para não ficar muito longo, qual é o problema do motocross? Muitos pilotos têm medo de largadão. Largar no gate, elástico, seja lá o que for. Porque geralmente você larga e vai afunilar ou entrando na trilha ou numa primeira curva para a esquerda ou para a direita. Então muitos pilotos acabaram, quando o Ivaldo Duboc, no meio dos anos 80, de tão competente que era, começou a organizar o Carioca de Motocross e organizou as provas de Hollywood, e daí ele desbancou, deslanchou, decolou, subiu, e aí ele já não tinha mais por que fazer enduro de velocidade, não dava tanta grana assim, né? Mesmo que desse 100, 110 pilotos, ele fazia troco de... vendia patrocínio, na época era uma época de cartazes, né? Eu lembro dos cartazes, bastante farmácia, drogaria,
dava patrocínio e as inscrições. E aí, quando ele foi fazer motocross, grandes contratos, ele foi contratado pela Ipiranga, tanto quando ele saiu do motocross, que ele foi fazer o Irmão Caminhoneiro, aqueles eventos de postos de gasolina para caminhoneiro, Ivaldo que fazia. Então, quando ele decolou, que ele viu que o motocross dava grana e não sei, ele foi para o motocross e o Enduro de Velocidade acabou. Paralelo a isso, para facilitar, os outros clubes começaram a fazer o cross country, tipo americano, coisa e tal. Só que os pilotos têm medo de largada. E também, paralelo a isso, na segunda metade dos anos 80 começou, depois de 83, no Enduro de Regularidade do Independência, que foi o grande marco do Regularidade. Outro dia o Léo me corrigiu com um texto, eu acredito que foi o Kleber Ferreira Klein, né? Um piloto de teclado, que falou que, que a regularidade começou no começo dos anos 80. Não, eu lembro de prova de regularidade em Belo Horizonte em 79. Assim, de revista, né? Mas não lembro que prova que foi. A regularidade começou em Belo Horizonte, vindo do rally de regularidade de carro, que já tinha nos anos 70, eles adaptaram para moto. E no Rio de Janeiro, eu acho que deslanchou depois de 83. No Enduro Independência de 83 foi um marco, porque era o maior desafio, a Globo entrou junto, né? E era o maior desafio do homem moderno. Eu já comentei isso em vídeos anteriores, que na minha rua eu morava na Alberto de Campos, em Ipanema. Era só eu que tinha moto, o Borora tinha umas motos de trial, Blint Bob, que é o chefe dos balais, também morou nessa rua. E só eu que tinha moto. Lá em cima tinha o... Putz, esqueci o nome dele agora, não vou lembrar. Enfim, era só eu que tinha moto, eu que empinava na rua, eu que fazia besteira, que tinha caminhonete antiga na calçada. Nas vésperas de 7 de setembro de 1983, eu acordei cedo e ir para o colégio, que eu abri a janela, né, para dar aquela olhada, respirada. Eu vi 3 equipes saindo com moto para regularidade. Aquilo me moeu por dentro. Me moeu por dentro. Olha, sai. Enfim, até o óleo atrapalha. Sai. Me moeu por dentro. Imaginei o garoto indo para o colégio, vendo motos. Aí eu fui conversando, assim, saí e fui perguntar se vocês vão para Independência. Gente que eu nunca nem vi com moto. Comprava XL, DT e foram para Independência. E daí o RTC começou a olhar para regularidade. Na segunda metade, quando começaram a aparecer os cross country, que era largando todo mundo junto, muita gente migrou para regularidade. Porque não precisava ter o largadão, né? Muita gente assim fala, eu não concordo. Ainda mais que eu andando na Master. Regularidade não é fácil, mas assim, muita gente fala, isso é prova de bundão, coisa e tal. Realmente, o regularidade você pode ir só para fazer a trilha. Você não tem aquela necessidade, né? Não tem o si, né? Quando eu falo isso dos pilotos de asfalto que vão para as BR se matar aí nas BRs. Por que não vai para um track day? Porque no track day não tem história, não tem, se eu não tivesse sido fechado pelo carro, se eu não tivesse aquilo. Ele é tempo, virou tempo, não virou tempo. Então, eu vi muitos caras muito loucos na estrada, andando forte na estrada, e quando chegava no autódromo, esquece, não virava nada. Na rua, andar na reta até a minha mãe anda, entendeu? E aí, voltando ao foco, o Enduro de Velocidade teve muitos adeptos porque não largava todo mundo junto. Eu lembro que no segunda metade dos anos 80, quando começou a largar de 2 em 2, já diminuiu, já caiu para 60, 70 inscritos. Paralelo a isso, começou a aparecer a regularidade, muita gente foi para regularidade, e é isso. Então a diferença é essa. O porquê caiu de moda? Eu em 87 não andei, em 88 eu não andei, quando eu voltei para 89 eu voltei para as provas piratas, que eu estava no sul do estado e fazendo as provinhas piratas ali de Valença, coisa e tal, já eram cross country, a gente chamava de Enduro de Velocidade, mas já era cross country. E só em 91 ou 92 que eu fui conhecer a regularidade. Tá bom? Espero que tenha esclarecido. Então não é que caiu de moda, é que o Ivaldo do Bock perdeu interesse em fazer essas provas. O RTC fez algumas provas de Enduro de Velocidade, fez, mas não tinha como comparar a competência dos dois. O RTC tinha gente muito competente, mas como um clube, né? O Ivaldo do Bock tinha um clube, mas ele era o clube. E já o RTC, cada prova era feita por uma pessoa. Então tinha provas muito boas, se o piloto era muito bom, tinha provas muito ruins, tinha provas muito duvidosas, entendeu? E assim vai. Falou? Fica aí esclarecido. Para quem não conhecia isso, espero que tenha ficado claro. Vou tentar garimpar algumas fotos de Enduro de Velocidade. Valeu. Boa noite aí. Não esquece de curtir e compartilhar quem gostou. I know you tried so hard.
I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up.